semana, temos colocado os pedidos de vocês também diante do Senhor. Temos um horário já específico para a gente estar orando durante toda a semana. Temos orado por vocês. A gente sabe que tem alguns alunos que têm enfrentado dificuldades diversas também, têm apresentado os pedidos. E nós gostaríamos, se você porventura tiver algum pedido também, você pode, ou estar enviando para o call center, o número do call center, né, que você já tem da nossa classe bíblica, ou você pode colocar também aqui no nosso chat, né, no chat aqui do Zoom, né, a gente vai estar orando por vocês aí durante essa semana, tá bom? Eu queria, nesse momento, antes de nós podermos começar o nosso estudo, eu gostaria muito de poder fazer uma oração para a gente poder começar o estudo da palavra de Deus, tá certo? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós iremos fazer uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela tua presença conosco. Antes mesmo de começar essa classe, eu senti profundamente o desejo em poder conversar com o Senhor para que o estudo da tua palavra nessa tarde, nesta noite, pudesse alcançar profundamente o nosso coração. Precisamos, Senhor, de esperança em nossa vida. Por isso nós te pedimos mais uma vez em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que nessa noite aqui eu apenas seja um instrumento, mas o Senhor realmente possa ministrar através desse instrumento que é falho, mas que a palavra do Senhor possa alcançar cada um de nós nessa noite. Nós já te pedimos em nome de Jesus. Amém. É bom vocês poderem estar aqui também, porque vocês já podem conhecer um pouquinho aí da nossa equipe, né? A Vanessa, que estará aí no visor, em cima, na sua tela esquerda, a Vanessa é a nossa secretária do call center, né? Vocês sempre recebem mensagenzinha aí, ela sempre está mandando para vocês aí as lições. É a Vanessa. Obrigado, viu, Vanessa, por estar colaborando, contribuindo conosco aqui para esta classe muito especial. É um Nós temos prazer, professor. também. E agora é um prazer maior ainda poder ver os nossos alunos, né? Conhecê-los, assim, ver o rostinho deles é muito bom. É muito bom, né, Vanessa? Eu também estou sentindo também essa alegria. A Safira também é a nossa coordenadora, que ela está coordenando também a relação dos alunos da TV Novo Tempo, aqueles que são alunos da Novo Tempo, e ela também participa aqui conosco da nossa classe, a classe bíblica online. Obrigado, viu, Safira, por você estar conosco, fazer parte também da nossa equipe, tá bom? É um prazer. Muito bem. Também aqui a Gabriela Santos também. Gabi, gostaria que você, se é possível, o pessoal conhecer você, se você estiver ouvindo, colocar o seu rostinho aí. A Gabriela, a Gabriela também é a nossa assistente de transmissão, né? Então, o que vocês estão vendo lá no YouTube, estão assistindo lá, é toda essa equipe aí trabalhando. A Gabi também tem colaborado muito com a gente, tem ligado, tem orado também por vocês, tá bom? E também tem aqui o Eduardo, vamos ver o Eduardo, aí o Eduardo aí, o Eduardo também é o nosso assistente de transmissão. Muito obrigado, Eduardo, por participar da nossa equipe. É bom que vocês já estão aqui na sala e já conseguem conhecer um pouquinho mais aí da nossa equipe, tá bom? Então, eu vou, antes de eu poder compartilhar aqui a tela com vocês, eu não vou estar visualizando vocês, então eu queria já, nesse momento, pedir a você que você já esteja aí com a sua lição. Eu não sei se você consegue estar acompanhando com a sua lição, apesar virtual também, não sei se você consegue estar acompanhando ao mesmo tempo, mas seria importante que você estivesse com a sua lição ou com a Bíblia em mãos, para você estar acompanhando. E você pode, claro, como estamos aqui numa sala, que é possível fazer
esse momento aí de tirar dúvidas, né, de forma simultânea, se você tiver algum texto que não ficar muito claro, você pode perguntar, tá bom? A Sheila pode perguntar, a Fátima pode perguntar, a Mônica pode perguntar, o Joaquim, que está aqui também, pode perguntar, e a gente vai tentar, se porventura tiver alguma pergunta, algum texto que ficou obscurecido aqui, você pode perguntar, tá certo? Eu vou compartilhar aqui a tela, eu não vou visualizar bem vocês, mas vocês podem, em algum momento aí, sinalizar, levantar a mão, alguma coisa, e a gente vai estar juntos aí procurando, tirar a dúvida. Vamos lá então para o nosso quinto estudo. O tema de hoje, gente, é especial demais. É muito especial. Nós queremos que esse tema possa causar assim uma profunda reflexão na sua vida, mas acima de tudo, um profunda sentimento de que de fato vale a pena poder conhecer a palavra de Deus e vale a pena poder se preparar para esse momento especial que nós iremos estudar no tema de hoje. Então nós já vou aqui passar para o nosso tema. Hoje nós iremos estudar sobre a volta de Jesus. Olha que tema maravilhoso, a volta de Jesus. Porém, para esse tema, eu gostaria de poder buscar, tentar responder algumas dessas perguntas aqui, que estão aqui na tela. O tema da volta de Jesus é um dos temas assim mais citados no Novo Testamento. Para vocês terem uma ideia, existe cerca de 2.500 textos que falam sobre a volta de Jesus. Segundo Moody, um teólogo, para cada 11 textos do Novo Testamento, para cada 11 textos, pelo menos existe um que fala sobre a volta de Jesus. Não é maravilhoso? Não é importante conhecer sobre esse tema que está assim, existe vários textos na Bíblia, então nós vamos estar estudando hoje de forma muito especial. A volta de Jesus. Quando Jesus estava para subir para o céu, antes um pouquinho da sua ascensão, Jesus deixou uma promessa maravilhosa acerca desse importante tema que nós vamos estudar hoje, tá bom? Mas quando é que a volta de Jesus vai acontecer? Quando é que Jesus vai voltar? Essa é uma das perguntas que nós vamos procurar responder no estudo de hoje. É possível marcar a data para a volta de Jesus? Será que há possibilidade de marcar a data para a volta de Jesus? É possível saber se isto está próximo de acontecer? De que forma Jesus voltaria? Jesus voltará de forma literal ou visível? Ou de forma secreta e espiritual? Essas são algumas das perguntas, claro, que nós vamos tentar responder em nosso estudo de hoje. Então, antes, eu queria que você, como nós temos falado em todas as lições, eu queria que você acompanhasse com a sua Bíblia, sabe? É importante que você investigue com a palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus em suas mãos, tá certo? Porque a palavra de Deus, ela interpreta a si mesma. Não somos nós, não é o pastor que tem que dar a interpretação, não é o líder religioso, é a palavra de Deus, ela precisa interpretar a si mesma. Então nós precisamos buscar a compreensão dentro do texto, utilizando, claro, a hermenêutica correta, mas temos que utilizar a própria Bíblia para podermos entender o que ela está tratando sobre cada assunto que nós vamos estar estudando. Então, a Bíblia fala sobre esse tema em diversas porções, como havia citado, e de fato, quando nós acompanhamos os noticiários, nós percebemos que alguma coisa está para acontecer. Alguns estudiosos e cientistas
dizem que nós estamos no nos últimos minutos do Apocalipse para cumprir o Apocalipse mundial. Para eles, em algum momento vai acontecer algum grande evento mundial, vai acontecer um grande fenômeno mundial. Eles não, os cientistas não procuram de fato explicar sobre este evento. Só informa que o planeta Terra está vivendo em um momento de degradação, né? Então estamos vivendo nos últimos momentos da história. Então nós estamos realmente não apenas pelos dados científicos, não apenas por aquilo que a notícia está revelando, mas sabemos que pela Bíblia, pela palavra de Deus, nós realmente temos pouco tempo. Logo em breve nós veremos o cumprimento dessa profecia maravilhosa da volta de Jesus. Deixa eu contar uma história aqui para vocês, antes de nós podermos avançar aqui em nosso estudo. Eu gosto muito de pensar na história de Shackleton. Shackleton, ele gostava muito de navegações, de descobrir novos lugares, e no ano de 1916, ele resolveu fazer uma viagem ao Polo Sul. Enquanto ele estava viajando com cerca de 20 pessoas nesta embarcação, 20 tripulantes, ele não imaginava que durante esse período, lá no oceano, ele encontraria um desafio que o impediria a sua viagem até o Polo Sul. Um grande banco de gelo, né, fez com que a viagem fosse interrompida e o barco, então, fosse destruído. Mas, rapidamente, eles conseguiram ali, pelos botes, né, salva-vida, eles conseguiram entrar nos botes e eles conseguiram viajar cerca de 90 quilômetros sobre as águas geladas até uma ilha conhecida como a Ilha Elefante. E lá eles ficaram nessa ilha, claro, ninguém jamais saberia, principalmente naquele período, saberia que eles estariam vivos, né, ou estariam seguros em uma ilha lá no polo, lá nessa região aonde eles estavam, diríamos assim, aportados ou mais ou menos hospedados temporariamente. E Shackleton então disse para os seus tripulantes, disse: olha, nós realmente não podemos permanecer aqui, que não temos alimentos suficientes. Se nós continuarmos aqui, nós iremos de fato morrer. Então, Shackleton então resolveu buscar ajuda. Então, o que foi que Shackleton fez? Pegou 5 dos homens e foi até então uma região aonde eles poderiam buscar ajuda. E antes dele sair, ele deixou a seguinte mensagem para os tripulantes. Ele disse assim: olha, eu estou indo, mas eu vou voltar. Eu voltarei para buscá-los. E, de fato, aqueles tripulantes já haviam feito diversas viagens com Shackleton e sabia que ele, de fato, era um homem de palavra, era um homem que faria cumprir aquilo que ele havia prometido. E Shackleton, então, conseguiu finalmente chegar em um lugar para poder pedir ajuda, pedir socorro para fazer o resgate. Porém, ele fez 3 tentativas e ele não conseguiu chegar até a Ilha Elefante. Então, na 4ª tentativa, finalmente ele conseguiu chegar lá. E quando ele estava chegando, estava se aproximando, um dos tripulantes, o Oshley, disse o seguinte: eu podia ouvir o tom de sua voz enquanto ele contava os que chegavam junto ao bote. De fato, ele começou então a contar os que ali estavam presentes, e todos foram resgatados. A única coisa que Shackleton recomendou para eles foi: olha, permaneçam aí, porque eu voltarei. E estejam sempre prontos, porque quando eu voltar, eu levarei vocês comigo. Essa importante
história verídica que de fato aconteceu, ela nos faz lembrar essa história que nós estamos comentando aqui em nosso estudo. Jesus, um pouquinho antes de poder deixar os seus discípulos, Jesus então fez uma promessa maravilhosa. E sabe qual foi a promessa? É essa que está aí no livro de João, no capítulo 14, de 1 a 3. Nós iremos comentar um pouquinho mais esse texto em nosso estudo. Jesus disse assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais você também. Estejamos todos nós. Essa foi a promessa. Jesus virá em um momento também muito crítico da história. Assim também como Shackleton conseguiu resgatar aqueles tripulantes que lá ficaram naquela ilha, era um momento muito crítico. Jesus também voltará em um momento muito crítico na história. Ele disse em uma das suas falas no Novo Testamento, lá no livro de Lucas, que quando ele estivesse para voltar a esta terra, os dias seriam semelhantes aos dias de Noé. É possível que você já tenha ouvido falar sobre a história do dilúvio. Naqueles dias, diz a Bíblia que os pensamentos dos homens eram continuamente mal. Os homens, eles casavam, davam-se em casamento, se embriagavam, bebiam, como se nada fosse acontecer. E então, Jesus deu uma importante mensagem para Noé, que ele iria destruir a terra, ele destruir o mundo com águas. Mas, no entanto, aqueles que ouvissem a mensagem de Noé e que entrasse dentro da arca seriam salvos. Mas acontece que as pessoas, enquanto Noé estava fazendo o barco, enquanto Noé estava construindo esta arca, as pessoas estavam rindo de Noé. Estavam chamando ele de caduco, de velho. Estavam dizendo, ou chacoalhando, né, dizendo que não, de fato, isso jamais iria acontecer. Noé estava ficando louco. Ele não deveria, de fato, ter perdido, quem sabe, a memória. Como haveria um dilúvio? Como viria chuva para destruir a terra, destruir o mundo? Se naquele período, segundo as leis naturais, não se havia nem mesmo caindo chuva do céu. A própria Bíblia diz que era o orvalho que regava a terra. Mas como? Haveria um dilúvio. Isso era impossível acontecer. Bem, Deus havia dito que haveria um dilúvio. Deus havia dado esta mensagem para Noé. Foi até então que, passados 120 anos, veja, amigos, 120 anos, o tempo de espera de Deus. Foi 120 anos, Noé dizendo assim: vai haver o dilúvio, e o dilúvio vai destruir toda a terra, toda a carne, todo ser vivo que não entrar na arca. Então, chegando então os 120 anos, cumprido então os 120 anos, diz a Bíblia que ali começou a haver um fenômeno, diríamos assim, sobrenatural. As pessoas começaram a perceber, era um casal de animal iam sendo conduzido para a arca. E, de fato, esse era um fenômeno natural. Como poderia um casal de cada espécie estavam vindo em ordem e estavam entrando na arca? Claro, este era, de fato, era um movimento sobrenatural, porque era Deus que estava ordenando a sua criação para que assim acontecesse. Então, veja, no 8º dia, então, de fato, depois que todos entram na arca, Noé e a sua família, né? Deus disse: Olha, Noé, então entra você e a sua família, já que ninguém quer entrar para a arca, entra você e a sua família.
Então Noé entrou para a arca com a sua família. E no 8º dia, quando eles estavam dentro da arca, a Bíblia diz que a porta da arca foi fechada. E então, após a porta da arca ser fechada, ninguém mais poderia abrir e ninguém mais poderia entrar. Havia sido decretado finalmente ali toda a história da humanidade. Quem estava salvo, estava salvo. Quem estava perdido. Não havia mais oportunidade. Então as pessoas começaram a perceber os relâmpagos, os fenômenos naturais, e muitas correram então para a porta da arca para tentar encontrar uma possibilidade de entrar, mas já era tarde demais. Finalmente, a arca então começa a subir sobre as águas, e ali as pessoas começam a se agarrar sobre tudo que havia a possibilidade para poder, quem sabe, assim encontrar uma alternativa de salvação, de salvar a sua própria vida. Mas era tarde demais, não havia mais chance, não havia mais tempo. Esse fenômeno aconteceu há muito tempo atrás e as pessoas duvidaram, as pessoas não acreditaram. Apenas 8 pessoas foram salvas, Noé e a sua família. De semelhante modo, haverá também um segundo momento da história. E esse momento a Bíblia registra que é o momento da sua volta. Jesus está esperando, Jesus está aguardando pelas pessoas. Existem muitas pessoas ainda que tomarão a sua decisão, mas no tempo certo cumprirá-se a sua promessa. Vamos então conhecer, no estudo de hoje, eu já li até esse texto, né? Qual foi a maior promessa que Jesus fez? Eu já vou projetar aqui esse texto, eu já li esse texto também, está em em João, capítulo 14, de 1 a 3. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí, pode acompanhar aqui na sua tela, eu coloco o texto aqui para poder facilitar, mas você pode acompanhar também aí na sua Bíblia, tá certo? Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Queridos, meu coração anseia pelo cumprimento desta promessa. Meu coração espera pelo cumprimento desta promessa. Na verdade, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. Não se atemorize. Crede em Deus, o elemento fé. Jesus nos orienta a termos fé. Fé em Deus e fé na promessa. Ele disse: eu estou indo para o meu Pai. Mas não se preocupe, as moradas lá não serão limitadas. Há moradas para todos aqueles que queiram estar lá. Eu imagino que você quer estar lá. Eu quero estar lá. Eu imagino que você também queira estar lá. Mas Jesus disse assim: eu vou preparar um lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei. Esta palavra aqui é especial. Eu irei voltar para buscar vocês. Eu irei voltar. Me espere, me aguarde. E foi exatamente isso. Esta promessa é repetida há mais de 2000 anos e esperada por milhões de pessoas. Faz ecoar também em nossos ouvidos o eco da sua promessa. É como se eu estivesse ouvindo hoje. É como se eu estivesse esperando pelo cumprimento já hoje e amanhã. Na verdade, nós vamos ver no tema de hoje, no estudo de hoje, algo assim importante demais que você precisa prestar muito atenção no estudo de hoje para você não ficar com nenhuma dúvida, tá bom? Então, a resposta da primeira pergunta, aqui são várias promessas, que diríamos assim, bíblicas também, né? As duas últimas aqui,
Jesus, quando foi para o céu, ele prometeu derramar bênção também sobre os seus escolhidos. Sim, ele prometeu também interceder também pelos pecadores. Sim, ele prometeu. Ele está intercedendo por nós também. Ele está também derramando bênçãos também. Mas a grande promessa, ou a maior promessa, é a promessa da sua vinda. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então, a promessa, a resposta da pergunta 1 é a primeira opção, tá bom? Marca aí na sua lição, já deixa aí registrado aí a primeira resposta da pergunta 1. Vamos lá. Então agora nós vamos trabalhando mais temas mais detalhados, tá certo? Quais sinais seriam vistos no mundo antes da volta de Jesus? Que sinais? Bem, Jesus disse que voltaria, mas os seus discípulos disseram assim: Mas Senhor, o Senhor vai voltar, mas quando é que o Senhor vai voltar? Jesus, então, não criou especulação acerca da data, mas Jesus, então, mostrou, na verdade, eventos que antecederiam a sua vinda. Eu quero deixar bem claro para você que esses eventos, por si só, presta bem atenção nisso, esses eventos por si só não revela, não de forma nenhuma estabelece data da sua vinda. E qualquer tipo de especulação não vai passar de mera especulação. Qualquer tipo de data estabelecida não vai passar de mera especulação. Os eventos, na verdade, eles servem para poder marcar, né, o tom, na verdade, o compasso da proximidade da sua volta, não para revelar a data nem o dia da sua vinda, mas para revelar a proximidade da sua volta. De fato, os sinais nos ajudam a nós podermos entender a emergência, a urgência que temos diante desse importante tema do preparo para a vinda de Jesus. Então aqui existem 2 textos na Bíblia e existem muitos outros textos, mas nós, para não sermos muito longos, nós vamos trabalhar apenas esses 2 textos aqui. Nós vamos marcar as alternativas corretas depois. Jesus então falou sobre esses sinais. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Bem, esse texto aqui fala de alguns fenômenos naturais. Ou seja, no mundo natural, estaria acontecendo alguns eventos. E esses eventos, eles são visíveis. Na verdade, os terremotos, o grande terremoto que aconteceu, o terremoto de Lisboa, em 1855, de fato não foi o único terremoto da história. Aconteceram vários terremotos, têm acontecido vários terremotos com muita frequência. Temos acompanhado aí muitos terremotos em grandes escalas. Mas Jesus disse que esse era um dos sinais. E eu posso crer que a profecia, mais uma vez, ela é verdadeira. O que Jesus falou realmente estará acontecendo. Outro fenômeno aqui, que a Bíblia fala, que haveria fome em vários lugares. E esse fenômeno ele é muito conhecido por todos nós. A gente sabemos que hoje cerca de 800 milhões de pessoas morrem de fome no mundo. Então, eu posso dizer que, de fato, a fome, apesar de existir um contraste, né, aonde muitas pessoas têm uma abundância, têm demais, outros não têm quase nada. Então, a fome estaria prevalecendo nos últimos dias antes da volta de Jesus. Isso, claro, era resultado de um outro fenômeno, que daqui a pouquinho eu vou falar, de outro fenômeno no mundo social. Mas a fome estaria
presente nos dias antes que acontecesse a volta de Jesus. Um outro fenômeno também seria as epidemias, as doenças. Claro, mais do que nunca, nós estamos vivendo nesse período atual. Nossa geração está vivendo coisas assim, o cumprimento, na verdade, das profecias bíblicas, sabe, em nossos próprios olhos. Sabe, quando falamos de epidemias, nós estamos falando de doenças, né, endêmicas, que já estão aí, pestes, que já estão aí já há vários anos, como nós conhecemos mesmo em nosso país, aqui no Brasil, né? Lidamos com tantas pestes, com tantas pragas, poderíamos dizer assim, epidemias, pandemias. Agora nós temos a pandemia mundial, né, do coronavírus, mas nós temos aí a dengue, vai me lembrando, vai me ajudando aí a lembrar. Temos a dengue, a chikungunya, temos a zika, e temos tantas outras, né, quando estamos falando sobre doenças endêmicas, pestes, e fora as outras doenças aí que estão presentes, que nós, muitas vezes, os médicos, às vezes, relacionam essas doenças como uma virose, né? Então, as doenças estão presentes, as epidemias estão presentes, as pestes estão presentes. Então, esses são sinais visíveis que estão acontecendo, cada vez mais, com maior frequência. Mas no mundo social existe um outro cumprimento. Jesus disse que nos dias da sua vinda estaria acontecendo outro fenômeno no mundo social. E lá, Paulo fala qual seria um desses fenômenos. 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 6. Veja, queridos, sabe, quando eu olho isso, eu vejo assim que Jesus está muito próximo de voltar. Olha só o que Paulo disse. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, reverentes, desafeiçoados, sem afeição, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Jesus, olha, veja, na palavra, quando o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo e profeta Paulo, escreveu isso já há muitos anos atrás, inspirado pelo Espírito Santo. Ele disse que nos últimos dias, olha aqui a palavrinha aqui, ó, últimos dias. Essa palavra é importante, porque a palavra últimos dias, ela se encaixa perfeitamente em nossos dias. A palavra últimos dias quer dizer dos eventos finais da história da Terra. Nos últimos dias estaria acontecendo esses fenômenos no mundo social. O homem seria egoísta. Será que nós não temos percebido isso em nossos dias? As pessoas cada vez mais preocupadas consigo mesmas, as pessoas cada vez mais preocupadas em acumular riquezas para si, em acumular bens para si, ao passo que milhões de pessoas morrem de fome, ao passo que muitas pessoas perecem por necessidade, não apenas de alimento, mas também de outro tipo de atendimento. Cada vez mais as pessoas estão egoístas. Essa tem sido a marca dos últimos dias. Cada vez mais existe um interesse menor pelo próximo. Cada vez mais existe um interesse menor pelo atendimento, pela solidariedade. Uma outra, a Bíblia diz que a corrupção também estaria presente. A corrupção também estaria presente. Tiago fala muito sobre isso. Em nossos dias, eu não preciso aqui fazer menção, não era o nosso propósito aqui, mas a corrupção, ela está bem generalizada. Às vezes, usamos que a corrupção está apenas no meio político, nós não iremos nos deter nesse detalhe, mas a corrupção, ela está generalizada, sabe? O ser humano, de uma forma geral, tem
tem se aproveitado, né, de situações e muitas vezes tem se apropriado de situações, de ocasiões para poder fraudar, para, né, poder se apropriar de algo indevido. A corrupção, ela parece que está na natureza, corrompida, não depravada, não santificada. Mas o evangelho está aqui para poder mudar a história do homem. Sem a palavra de Deus, sem a palavra de Deus em nossa vida, nós não temos como sermos salvos, não temos como ser livres, liberto dessa natureza depravada, caída e sem solução, sem, sem opção de melhora, a não ser se entregar-se à palavra de Deus e deixar que a graça de Jesus o liberte, o purifique, o santifique. Blasfemadores, cada dia mais existe pessoas blasfemando de Deus, blasfemando da verdade. Claro, isso não é o seu caso, porque você tem um grande apreço pela verdade. Você tem um grande amor pela verdade. Foi por isso que você decidiu estudar a Bíblia. Você decidiu conhecer mais a palavra de Deus. Mas é, no mundo social, haveria esses eventos. A Bíblia diz também que o homem seria avarento, seria sem amor, arrogante. Todos esses fenômenos estariam acompanhando aí, estaria acontecendo antes da volta de Jesus. Tempos trabalhosos, de acordo com a Bíblia. Mas vamos lá. Há um outro detalhe também, que a Bíblia fala também que no mundo natural, social, mas no mundo religioso também haveria também alguns sinais. Que sinais seriam esses? Olha aqui, deixa eu voltar aqui para a tela. Que sinais seriam esses? Jesus disse que haveria falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas. Como o dom de profecia estaria presente até a volta de Jesus, ou seja, Deus levantaria profetas verdadeiros, e Deus tem levantado, sim, ao longo de todas as eras, homens, mulheres, homens usados por Deus para poder orientar a sua igreja. Da mesma forma também, Satanás levantaria falsos mensageiros, falsos profetas. E quem são esses de acordo com a Bíblia? São obreiros fraudulentos. São aqueles que de fato tossem a verdade, tossem a palavra de Deus. Alguns usam a palavra de Deus para se beneficiar de forma financeira. Outros usam a palavra de Deus para poder se beneficiar, né, de alguma, se apropriar de alguma fragilidade, diríamos assim, emocional das pessoas. E sabe, haveria muitas pessoas também que seriam enganados por falsos prodígios, curas e milagres. Veja, isso aqui é sério que eu vou falar com você agora. Milagres, prodígios e curas seria um dos sinais que estaria acontecendo nos dias antes da volta de Jesus. Mas nenhum desses elementos devem ser a base para podermos nós apoiar a nossa fé. Nós não devemos fundamentar a nossa fé em prodígios, milagres e curas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás realizaria milagres, prodígios e curas. Deus realiza milagres, prodígios e curas. Isso é bíblico, Deus realiza. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias, Jesus diz, Satanás faria uma falsificação. Presta bem atenção nisso. Ele faria uma falsificação desses eventos. Portanto, esses eventos não devem ser para nenhum cristão sincero e verdadeiro que aguarda a volta de Jesus.
deveria ser elemento para fundamentar, para basear a sua fé. Então, portanto, você já sabe que se porventura alguém falar por aí ou pregar por aí que a sua igreja é verdadeira, que a sua igreja ou o seu segmento religioso ou a sua fala é verdadeira por causa dessa e outra manifestação de cura, você precisa investigar a Bíblia para poder conhecer se tal manifestação é vinda de Deus ou é vinda do homem. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque o próprio Jesus disse que nós deveríamos ter cuidado, porque Satanás, se possível, enganaria se fosse até os próprios escolhidos. Ok? Vamos lá para as respostas. Quais seriam os sinais? Eu falei sobre os sinais no mundo físico, no mundo social e no mundo religioso. Bem, haveria homens que se tornariam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus? Essa alternativa, ela é correta? Haveria paz e tranquilidade em todos os países? Essa aqui era falsa, era verdadeira. Haveria terremotos? Os homens se tornariam maus e desobedientes? Haveria guerras e rumores de guerras? Haveria fome? Qual foi que você marcou? Eu sei que você já respondeu a sua lição aí durante a semana. Você já recebeu ela com antecedência. Você marcou todas as alternativas ou você deixou alguma sem marcar? Então vamos lá ver qual é a alternativa. A primeira alternativa, ela é verdadeira, correta. A segunda alternativa, a segunda alternativa ela não é correta, porque Jesus disse que não haveria tranquilidade nem paz na terra. A única paz advinda é a do céu que nós podemos ter, mas na terra não haveria paz. Ou seja, nós não encontraríamos paz nesse mundo. Haveria terremotos? Sim, haveria terremoto em vários lugares, né? Então, essa opção também é verdadeira. Os homens se tornariam maus e desobedientes? Também, sim, de acordo com Paulo. Haveria guerras e rumores de guerras. E haveria também fome. Essa opção, ela é verdadeira. Ok? Você marcou já as alternativas aí? Vou passar para a próxima, viu? Se tiver alguma dúvida, vai deixando aí já registrado, porque no final a gente vai tirar as dúvidas aí do tema de hoje, tá bom? Pergunta 3. Podemos marcar data para a volta de Jesus? Aqui está uma das perguntas que nós fizemos lá no início. Saiba você que já existiu diversas pessoas que marcaram datas para a volta de Jesus. Eu não sei se você lembra, existia aí algum tempo atrás que algumas pessoas disseram assim, segundo as profecias de Nostradamus, 1000 chegará e 2000 não passará. Eu até me lembro que nesta ocasião, quando chegou 2000, eu estava no colégio e eu estava com muito medo nesta época de alguma coisa realmente poder acontecer. E algumas pessoas se prepararam para diversas coisas, porque havia uma data marcada para 2000. E a data de 2000 chegou e Jesus não voltou. Houve uma outra data, 2012, disseram que Jesus ia voltar em 2012. Não sei se vocês lembram dessas profecias aí. E algumas outras datas anteriores também que falaram sobre a volta de Jesus. Bem, vamos ver o que é que a Bíblia diz. Lá em Mateus, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Veja, a Bíblia é clara, queridos. Qualquer tentativa de marcar uma data não passará de uma mera especulação. Entenda. O mais importante para mim e para você não é saber o dia da volta de Jesus. É estarmos preparados para este evento. Saiba que Jesus, ele vai voltar. Essa é a certeza que ele deu. Mas a recomendação dele não é para nós especularmos data.
Na verdade, essa é de fato, né, uma instigação humana, querer conhecer, saber, mas o mais importante para mim e para você não é saber sobre a data. Jesus não quis deixar data registrada, possivelmente, talvez, porque algumas pessoas, quem sabe, deixaria para fazer esse preparo no último dia, e talvez isso não houvesse tempo para isso. Então, queridos, preparar para a volta de Jesus é o mais importante conhecimento que eu preciso ter agora. Preparo para a volta de Jesus. Não é instigar ou procurar examinar as Escrituras. Das Escrituras alguma data para a volta sobre a data da sua vinda, ok? Então a resposta é sim ou não. Então você vai responder aí sim ou não, ok? Então a resposta, é claro, aqui essa resposta é muito clara. A resposta é não. Não existe data para a volta de Jesus. Se alguém pregar para você aí, em algum lugar, dizendo, ó, Jesus está para voltar, ele vai voltar em 2020, perdão, 2020, estamos em 2020 ainda, ou 2030, 2050, não acredite. Essa palavra é falsa, porque Jesus não, a Bíblia diz, a Bíblia é clara, não há data. O próprio Jesus disse que ele não deixou data marcada. E tudo que nós fizermos, tudo que eu ou qualquer outra pessoa falar, não passará de mera especulação. Pergunta 4. E como é que Jesus vai voltar? Você pode estar se perguntando, mas pastor, você está falando tanto que ele vai vir, eu sei, então tá bom, ele vai vir, ele vai voltar. Mas assim, como é que ele vai vir? Ele vai vir de forma visível ou vai vir de forma secreta? Vai ser literal ou não? Bem, sobre esta pergunta, nós vamos consultar a Bíblia e nós vamos marcar as alternativas falsas. Porque assim, talvez esse é um tema muito importante para a gente. Saber que Jesus vai voltar ele é importante, mas saber como ele vai vir também é importante para nós não sermos enganados. Ó, lá em Mateus, capítulo 24, 30 e 31, vai nos ajudar a responder algumas perguntas que talvez você já tenha ouvido alguém falar por aí, que Jesus vai vir de forma secreta, vai vir de uma forma espiritual, sabe? Alguns dizem, Jesus já voltou de forma espiritual. Jesus vai voltar de forma secreta. Apenas aqueles que estão esperando vão ver. Será que realmente isso é bíblico? Será que está na Bíblia? Vamos lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. No céu. Todos, eu vou ter aqui, ó, para você poder acompanhar. Todos, não está dizendo que é só cristãos. Não está dizendo que é só perdidos. Está dizendo todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Eu não posso entender esse fenômeno como um fenômeno secreto. Jesus vindo sobre as nuvens. Dá para você poder entender esse fenômeno como um fenômeno secreto? Não podemos. E a Bíblia diz que vai vir com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, e os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra do céu. Esse dia vai ser dia de comoção. Os escolhidos vão ser reunidos, vão ser ajuntados. Então, não vai ser um fenômeno secreto. A própria Bíblia diz que todos o verão. Aqui vou ler mais um texto de Apocalipse, 1:7. Eis que vem com as nuvens. E quantos verão? A Bíblia diz: todo olho o verá. Todo olho o verá. Até quantos o traspassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aqui,
Eu vou colocar outro textozinho aqui, já para poder ler o livro de Atos, capítulo 11. E lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Eu chamo a sua atenção aqui para esse quadro aqui ao lado, à minha esquerda. Aqui tem algumas informações importantes que eu quero ajudar você a entender o tema de hoje, especialmente dessa pergunta. Aqui, ó, primeira coisa, a Bíblia diz que Jesus vai vir sobre as nuvens do céu e todos o verão. Não é só crente ou justos, mas também os descrentes, os injustos, também o verão. Eles contemplarão o Senhor nos ares. A segunda, aqui, ó, eu estou marcando aqui o primeiro. Olha só aqui, todos verão Jesus voltar. Com poder e grande glória, a Bíblia diz que Jesus vai vir com poder e grande glória. Vai haver uma manifestação visível no céu da vinda de Jesus. Vai vir acompanhado com os anjos, aqui estão os anjos, que irão vir acompanhados com Jesus. Nas nuvens do céu, a sua vinda será pessoal e literal. Jesus não vai vir de forma misteriosa, em espírito, talvez como alguns queiram sugerir. De acordo com o livro de Atos, no capítulo 1, versículo 11, a Bíblia deixa bem claro que da forma como Jesus subiu ao céu, como foi que Jesus subiu ao céu? Ele subiu ao céu em espírito? Ele subiu ao céu de forma misteriosa, secreta? Não. A Bíblia diz claramente. Jesus, quando ele ressuscitou, e antes dele subir ao céu, ele disse assim para os discípulos: olha, toque aqui, olha, veja os cravos, vejam aqui que sou eu. Jesus não ressuscitou em espírito e ele não foi para o céu em espírito. Jesus foi de forma literal, corpórea. Os próprios anjos reafirmaram isso. Da forma como vocês estão vendo Jesus subindo de forma corpórea, pessoal, literal, da mesma forma ele vai descer. Então, por favor, não deixe que alguém o engane, dizendo para você que Jesus vai virar de forma secreta. Ele vai virar de forma literal. E olha, Jesus próprio disse: quando alguém disser Jesus estar vindo, ele estar ali, o Cristo estar ali, não acredite. Porque quando ele aparecer, todos vão poder ver. Tá certo? Então, ó, respostas aqui. Qual é as alternativas falsas, meus queridos? Falsa. Existem 6 opções. Você não vai marcar verdadeiro, você vai marcar os falsos. Eu espero que você já tenha marcado aí. Cristo virá como ladrão, tomando muito de surpresa. Sua vinda será secreta e silenciosa. Ele não descerá à terra, ficará nas nuvens. Será visível apenas para os cristãos. Virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho verá. Então vamos lá, marcando as alternativas falsas. A primeira, Cristo virá como ladrão, tomando muito de surpresa. Essa alternativa, ela é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira. A Bíblia diz que Jesus virá como ladrão. Não na forma secreta, mas na forma inesperada. Porque alguém pode falar assim, o ladrão veio de forma secreta. Não. Quando a Bíblia está dizendo acerca de vir como ladrão, não é quanto à sua maneira, mas quanto ao momento, como ele vai se apresentar, de forma inesperada. Muitas pessoas não estarão esperando naquele dia por Jesus voltar. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Sua vinda será secreta e silenciosa. Não creia nisso. Em Salmo capítulo 50, versículo 3, disse que a sua vinda vai ser estrondosa. A sua vinda vai ser majestosa.
Então, essa opção aqui, ela é falsa. Pode marcar aí. Ele não descerá da terra, ficará nas nuvens. Ei, presta atenção aqui. A Bíblia diz que Jesus vai vir nas nuvens do céu e nós o encontraremos nos ares. Entenda aqui uma coisa bem importante. Jesus não pisará nessa terra pela segunda vez. Na sua vinda, ele não pisará nessa terra de pecado. Ele vai ficar nos ares, nas nuvens. E a Bíblia diz que nós o encontraremos nas nuvens. Esse arrebatamento aqui que a Bíblia fala, ele não é um arrebatamento secreto. Ele será um arrebatamento visível e literal também. E nós o encontraremos com ele nos ares. Você já imaginou isso? Eu espero muito por esse momento. Você vai poder voar. É isso mesmo. Você vai poder encontrar o seu Salvador nos céus. Então essa opção aqui, ela é verdadeira, porque a Bíblia diz que Jesus, nós o encontraremos nos ares. Será visível apenas para os cristãos. Essa aqui é falsa, eu já comentei. Se porventura alguém diz aí por aí que ele vai vir de forma secreta, a Bíblia não coaduna, não concorda com esta ideia, tá bom? Virá com poder e glória e virá acompanhado com os anjos. Ok. O que acontecerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Jesus? Eu falei dos vivos. Você pode estar perguntando, mas pastor, e os que morreram? O que vai acontecer? Aqui é um detalhe importante. É por isso que aqui o ensino do Evangelho e a Bíblia vai nos mostrar cada detalhe, tá bom? Eu não quero que vocês prestem atenção na minha fala, como sendo a minha fala referencial, mas como sendo a Bíblia. Presta bem atenção no que a Bíblia vai falar agora. O que acontecerá com os mortos e vivos fiéis? Porquanto o Senhor mesmo, está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, que vai acontecer, meus amados? Ressuscitarão primeiro. Se existe o numeral primeiro, é porque existe a segunda ressurreição também. A Bíblia fala da segunda ressurreição, mas a primeira é para os fiéis. Quem morreu em Cristo, por isso que quem espera pela volta de Jesus precisa temer a morte. Não precisamos ter medo da morte, porque a morte ela não é um ponto final para o cristão. A Bíblia diz que eles sairão da sepultura. Oh, glória a Deus! Presta bem atenção nisso. Se eles sairão da sepultura, eles serão ressuscitados. Isso significa que os cristãos que morrem não vão para o céu. Eles permanecem na terra. Essa é a importante verdade que você precisa guardar aí. Porque se eles estivessem no céu, por que haveria necessidade deles ressuscitarem? Já que eles estão na companhia dos anjos. Não é algo que eu preciso refletir. Então, a Bíblia diz que os mortos, e nós vamos estudar um tema sobre os mortos, o que acontece com os mortos. Nós vamos estudar um tema sobre esse. Mas nós estamos falando sobre a volta de Jesus. E na volta de Jesus, na verdade, a volta de Jesus, ela é, para o cristão, a mais amada promessa. Porque quem morre em Cristo, ou quem está vivo, por ocasião da volta de Jesus, não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma mesmo. Porque tanto os mortos quanto os vivos, eles encontrarão com Jesus no céu. Olha o que é que diz a Bíblia aqui. Depois nós vivos que ficarmos, serão arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com os que ressuscitaram, os mortos que ressuscitaram, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Que promessa poderosa, que promessa maravilhosa. Olha aqui o que é que diz Paulo nessa outra citação. E eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ei, a nenhum ser humano agora, a nenhum ser humano agora, de acordo com a Bíblia, é dada a imortalidade. Seremos, sim, um dia imortais, quando nós recebermos de Jesus a eternidade, quando Jesus retornar a este mundo. Os salvos se tornarão imortais, nunca mais morrerão. Porque a própria Bíblia diz que o corrupto dará espaço à incorruptibilidade e o mortal, se referindo a mim e a você, nós somos mortais. Nós somos mortais. Portanto, todos nós morremos. Essa é a verdade bíblica. Você entendeu? Eu e você morremos. Nós, quem sabe algum dia, nós estamos sujeitos à morte. Nós poderemos sim morrer. Mas a Bíblia diz que se nós estivermos preparados para a volta de Jesus, pode até ser que nós não experimentemos esse tão temido inimigo do homem que é a morte. Por ocasião da volta de Jesus, haverá pessoas que estarão vivas, inclusive os salvos que estarão esperando. Então, a opção verdadeira, temos só duas aqui. Qual é a alternativa verdadeira? Os mortos fiéis ressuscitarão e serão transformados e arrebatados, e os vivos serão transformados e transladados. Os mortos fiéis já estão vivos ao lado de Deus. Os vivos serão transformados e levados para o céu. A resposta seria a primeira alternativa. Sabe por quê? Porque ninguém que morre vai para o céu. Nem o incrédulo, que não quis saber de Jesus, e nem o santo, ou o cristão, ou o justo. Ambos, ímpios e pecadores, ímpios, perdão, e justos, ambos vão para a sepultura. O que vai diferenciá-los na volta de Jesus é a sua ressurreição. Quem ressuscitar na primeira ressurreição vai para o céu. E quem não ressuscitar, os ímpios mortos não se levantarão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse quadrinho aqui vai te ajudar muito a você entender aqui. Aqui, ó. Aqui são os justos, tá bom? Do lado de cá são os ímpios. Aqui são aqueles que vão estar aguardando Jesus quando ele voltar. Olha aqui. Por ocasião da volta de Jesus, o que vai acontecer de acordo com Paulo? Nós vamos ser transformados. Esse corpo corruptível, aqui para os vivos, e também para os mortos, vai acontecer a mesma coisa. Os mortos, quando ressuscitarem, já irão ressuscitar com o corpo glorioso. E nós, vivos, nós iremos ser transformados. E aí nós seremos arrebatados para encontrar Jesus nas nuvens e assim passaremos a viver eternamente. Não quer você participar também da comunhão daqueles que estão aguardando Jesus voltar? E olha aqui os mortos. Olha o que a Bíblia diz. A sepultura irá se abrir ao comando da voz do Mestre. Ele dará ordem. E nós, ou seja, aqueles que estiverem preparados, desceram às sepulturas preparados, irão ressuscitar. Então, se você perdeu alguém da sua família, alguém muito especial, e se esta pessoa morreu em Cristo, preparado, aguardando a volta de Jesus, você pode ter certeza que se você estiver preparado também, você irá encontrar novamente. Essa é a esperança do encontro, a esperança da volta de Jesus. Então, aqui, ó,
os mortos em Cristo também serão ressuscitados, serão transformados, irão ser arrebatados e terão vida eterna. Qual a diferença entre estar vivo e estar morto por ocasião da volta de Jesus, se eu estou esperando por Jesus? Nenhuma. Não tem diferença nenhuma, querido. Agora, se eu não estiver com Cristo, aí fará diferença, sim, muito grande. Quando Jesus estiver voltando, olha o que é que vai acontecer. Espanto, medo, terror vai se abater na vida das pessoas. E os mortos vivos, perdão, e os ímpios vivos, sabe o que é que vai acontecer com eles? Eles irão morrer pelo esplendor da glória de Deus. E os mortos vão continuar mortos. Veja o que é que diz a Bíblia. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes, aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, 15 a 17. E olha esse texto aqui. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Apocalipse 9, 6. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Você compreendeu? O dia para os ímpios da volta de Jesus será uma tormenta. Muitas pessoas correrão da morte, fugirão da morte, mas a morte não fugirá deles. Será como um escorpião. Será como fugir de uma serpente. E sabe, eu não imagino que você queira estar entre os perdidos. Eu imagino que você, como eu, queremos estar do lado dos salvos. As opções são essa aqui. Marque a alternativa correta. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Essa opção, ela é verdadeira. Os ímpios morrerão ao ver o resplendor da glória de Deus. Essa opção é verdadeira. Serão transformados no mesmo instante, se tornarão obedientes a Deus. Essa opção é falsa. Sabe por quê? Na volta de Jesus não haverá mais chance para ninguém. Não creia por aí que haverá uma segunda chance depois da morte. Ou quando Jesus voltar, já terminou o tempo da graça. Terminou, não haverá mais chance. Buscarão refúgio nas cavernas, pedirão os rochedos que caem sobre eles. Essa resposta é verdadeira. Fugirão da presença de Jesus em direção aos mares e rios. Essa resposta também é verdadeira. Você compreendeu? Espero que você esteja entre os salvos, tá bom? De quantas ressurreições a Bíblia fala? Eu coloquei aqui já os dois textos. Daniel e também João, diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12, 1. 12, verso 2. Quantas ressurreições? É para ficar claro para você que a Bíblia fala de duas ressurreições. A primeira ressurreição é os salvos. A segunda ressurreição é os perdidos. Então, apenas uma opção aqui, correta, duas ressurreições. Veja, é bom que você entenda isso. Os ímpios, eu vou falar isso na próxima pergunta. Os ímpios permanecerão mortos durante um período de tempo e eles ressuscitarão. Vai passar um tempo entre a ressurreição deles e a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, quem ressuscita são apenas os salvos, os que desceram à sepultura salvo. Mas os que não desceram à sepultura salvo não ressuscitarão. Passarão um período de tempo, que a Bíblia fala em Apocalipse 20,
versículo 6. Aqui, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte em que ressurreição? Na primeira, eu falei isso anteriormente. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Veja, haverá um tempo, um espaço de tempo literal e não simbólico entre a ressurreição de Cristo, perdão, a ressurreição dos ímpios, a ressurreição dos ímpios e o período da volta de Jesus. O milênio acontece logo após. Nós vamos ter um tema que vamos falar sobre isso. Acontece logo após a volta de Jesus. Ou seja, Jesus voltou e ele ascendeu ao céu e começou a contar 1000 anos. Durante esses 1000 anos, os justos vão estar no céu. Nós vamos ver esse tema depois. Mas então, será o período em que os salvos passarão com Jesus no céu, mas, no entanto, os ímpios que estarão mortos permanecerão durante esse período. Após 1000 anos, eles irão ressuscitar. Você está entendendo aqui por que a Bíblia diz não terá parte a segunda morte? Qual é a primeira morte? A morte natural. É essa morte agora. Então, só quem vai passar pela segunda morte é apenas que não se prepararam para morar no céu com Jesus. Eles irão ressuscitar e irão morrer de novo. Aí será a sentença eterna. Nunca mais se levantarão. Eles irão se levantar apenas para o juízo executivo. Nós vamos falar isso depois. Então, a resposta certa seria que 1000 anos é o período de espaço entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Penúltima pergunta. Qual será então o cântico? Eu quero que seja o teu cântico, porque eu estou me preparando diariamente, porque eu quero cantar esse cântico. Qual será o cântico dos salvos naquele dia? Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Você compreende? Sabe quem é que vai cantar essa música? Sabe quem é que vai ter esse cântico em seus lábios? São aqueles que estão se preparando para receber Jesus quando ele voltar. Você gostaria que esse cântico estivesse também em seus lábios? Então hoje é o dia de você começar o seu preparo para a volta de Jesus. Então a resposta aqui seria a primeira opção, porque a opção 2 e 3 não é a opção correta. Eis a opção 2, perdão. Eis que o nosso Deus, a quem esperávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Eis que iremos encontrar com o nosso Deus secretamente, iremos ao seu encontro e moraremos eternamente com ele. Então, a primeira opção é a opção correta, sabe por quê? Porque nós não iremos subir para o céu secretamente, como nós já falamos, tá bom? E última pergunta para a gente poder terminar. Que convite que Jesus fez para mim e para você, faz e fez para mim e para você hoje? Eu queria que você acompanhasse esse texto aqui, porque esse é um convite especial para a gente terminar a nossa lição. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Você está cansado e sobrecarregado? Jesus disse: Eu vou dar alívio. Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que você está fazendo agora? Porque eu sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Ah, como nós esperamos. Ah, como vocês, eu imagino que você também esteja cansado desse mundo. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Então, a opção aqui seria a opção 3, né? Vinde a mim. Os outros não são opção válida. Apartai-vos de mim. Esse, na verdade, é o convite que, de fato, perdão, esta é a fala que, de fato, ele dirá para aqueles que não se prepararam no dia da volta de Jesus. E a última opção não é verdadeira, porque ele fez o convite para mim e para você.
E Jesus está voltando. Eu não sei que dia que ele vai vir, mas logo, eu creio que logo, logo ele vai vir. E sabe de uma, eu queria falar sobre isso, ele vai, mas essa eu também escolhi para também para a sua. Espero que esse também seja o seu compromisso, se preparar para a segunda vinda. Se é o teu desejo, manifesta aí, marca aí na sua lição. Se você deseja continuar estudando esse livro maravilhoso que é a Bíblia, marca aí também, tá bom? E por aqui nós terminamos então a nossa lição de hoje da nossa classe. Agora vamos voltar aqui para a nossa tela. Queridos,